Quem pegou o ventilador? Tem sim. Boa noite. Tem onde colocar sim. Boa noite, boa noite. Boa noite, povo santo. Boa noite, povo de Deus. Boa noite, bem-vindos a mais uma... Obrigado. Bem-vindo a mais um culto ao nosso Deus. Paz seja convosco. Shalom. Renévias, Brévias. Boa noite. Muito bom estar com os irmãos mais uma vez, mais uma noite. Hoje é nosso culto de terça-feira, nosso culto de oração. Culto voltado à busca do Espírito, à compreensão dessa pessoa maravilhosa que é o Espírito Santo. Mas a minha esperança é que Deus traga uma palavra não só de conforto, mas de fortalecimento para você. Nós estamos vivendo um período de tempo, não sou eu que escolho o alimento vem do Senhor, mas nós temos percebido, é como quem curte aí academia ou coisas parecidas, que você é atleta, mesmo que seja atleta do fim de semana, você deve saber que um dos princípios é a alimentação. Para quem quer alcançar algum objetivo, físico, ele precisa, não adianta só ir para uma academia e se matar de fazer força e tal. Está totalmente ligado à alimentação. A alimentação é um dos pilares principais para quem quer alcançar um porte físico, né? Para quem quer entrar em forma, emagrecer, enfim. Não é só ir na academia e malhar. Precisa de uma alimentação correta. Então, existe um alimento específico para cada objetivo. Então, eu creio que a palavra de Deus ela segue esse padrão. Existe uma fala entre o pessoal da área da alimentação, alimentícia aí, como que é? Nutricionista. Existe uma fala entre os nutricionistas que você é o que você come. Se você é o que você come, você tem se tornado o que nessa quarentena? Se você é o que você come, você vai virar o que depois que terminar esse tempo trancado dentro de casa? Meu Deus. Mas enfim, pastor Marcelo, pastora Karina, sejam bem-vindas, bem-vindos, irmã Ivonete, lá de Mairinque, que bênção, sejam muito bem-vindas, Lari, todos que estão aí, Deus abençoe a vida de vocês poderosamente. Então eu entendo assim, que Deus em sua sabedoria, ele traz um alimento específico para cada tempo, um alimento específico para cada período de tempo. E nós estamos em um período que nós precisamos de muita energia para aguentar esse peso que veio sobre a nossa nação, essa guerra que veio sobre o nosso povo. Não só sobre o nosso povo, a gente sabe disso, né? De uma forma geral. Em todos os povos, na verdade, é algo que nenhum povo ficou isento dessa situação. Mas vamos nos ater aqui ao nosso povo. Então, nesse período de tempo,
eu entendo que é necessário um tipo de alimento que vai nos dar energia para passarmos por isso. Então, minha fé hoje, a minha esperança, é que Deus me use mais uma vez para trazer esse alimento que vocês precisam, que eu preciso também, para a gente continuar nessa caminhada, em nome de Jesus. Oi, Vi, tudo bem? O bebê já veio? Como que você está? Tudo bom? Vamos fazer assim? Vamos orar? Vamos pedir para que Deus fale conosco? Pedir para que... Peça para Deus usar o pastor, tá? Eu preciso muito que você ore agora e peça realmente para que Deus me use para abençoar a sua vida, tá bom? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Isso mesmo, irmão Joaquim. Irmão Moreira, amigão, nós somos o que comemos. Estou precisando comer um lanche aí, homem de Deus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós estamos na sua presença, aqui na sala desta casa, onde se tornou, nessa house, o lugar de ajuntamento. A igreja somos nós, aonde estivermos, aonde nos reunimos. Então hoje esse lugar de ajuntamento é através desse meio de tecnologia, através, Senhor meu Deus, dessa ideia e da sabedoria revelada a um homem, para que pudesse trazer esse veículo à terra, para que através desse veículo nós pudéssemos, em nome do seu Filho Jesus, também pregar o Evangelho. Usa-me, eu te peço, Senhor Deus, mais uma noite, usa-me mais uma vez, para abençoar os teus servos, para instruir os teus filhos, para depositar esperança no coração dos seus filhos. Eu quero proclamar a tua palavra, proclamar o teu Evangelho, a tua verdade, Senhor. Cancela o Walter agora. Eu tenho as minhas ideias, eu tenho os meus achismos, eu tenho os meus talvez, e isso não pode contaminar a verdade da tua palavra, não pode contaminar, Senhor meu Deus, aquilo que o Senhor quer falar com o seu povo. Então usa-me, Senhor Deus, mais uma vez, para a glória do seu nome, como tem sido em todos esses últimos anos da minha vida. A sua graça me basta, e importa que o Senhor cresça e eu diminua, Jesus, e tua seja a honra, a glória e o louvor para todos sempre e sempre. Amém e amém. Graças a Deus, glória a Deus, graças a Deus. O texto... A Vi falando ali que quase foi ontem. Irmãos, tem uma irmãzinha de Cajati, a Vitória Carolina. Depois nós vamos estar orando por ela. Ela está com a gente assistindo aqui a live. E o bebezinho está prestes a nascer. Glória a Deus. E nós vamos orar por ela depois também, em nome de Jesus. O texto de hoje, que Deus colocou, o Espírito de Deus colocou no meu coração para desfrutar, para a gente desfrutar, para nós nos alimentarmos, é uma fala de Jesus que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 12, Evangelho de João, capítulo 12, o versículo é o 24, tá? Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 24, diz assim, ó: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muitos frutos. Em verdade vos digo. Deixa eu tomar uma água aqui. Que se o grão de trigo caindo na terra, ele não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, ele produz muitos frutos. Então, é óbvio que Jesus ele não estava falando de plantação, de plantio e colheita. Como ele falava para pessoas que entendiam de lavoura e tal, era o meio em que essas pessoas viviam. Então Jesus, de uma forma muito sábia, o homem mais sábio que já andou nessa terra, ele fazia uso da linguagem que aquelas pessoas deveriam pelo menos ter mais facilidade de compreender. Essa não era a verdade. Ele falava por parábolas, eles não entendiam. Se cumpria uma
profecia de Isaías que disse que eles não entenderiam porque o coração deles estava fechado. E de fato eles não entendiam, mas em particular Jesus acabava revelando traduzindo trazendo a compreensão destas parábolas aos seus discípulos, porque os discípulos eles tinham intimidade, e você precisa entender isso. As revelações de Deus, os segredos de Deus, isso está escrito no livro dos Salmos, que os segredos de Deus, as revelações de Deus, são para aqueles que têm intimidade com Ele, são para aqueles que têm intimidade com o Senhor. Se nós não tivermos intimidade com Deus, nós também não teremos revelações. As revelações estão no campo da intimidade. Foi por isso que Jesus, gente, quando Jesus ele nos dava instruções, nos deixou instruções, não era para encher um livro. Jesus não estava apenas escrevendo um livro, ele estava deixando uma carta como um documento, um documento que dava garantia aos seus filhos dos seus direitos e dos seus deveres. Então, Jesus ele deixa, ele nos ensina, ele nos instrui, olha, entra no seu quarto, no secreto, busca o Pai que está em secreto, e o Pai que está em secreto, ele vai te responder, ele vai te compensar. Em outro momento a Bíblia diz assim, é importante que aqueles que o busquem, acreditem que ele é galardoador daqueles que o buscam. Então assim, é de suma importância, o caminho de viver a revelação do céu está, primeiro, em ter intimidade com Deus, segundo, crer de fato, sem sombra de dúvidas, de que se você buscar intimidade com Ele, Ele te trará revelações. As revelações são para os íntimos. A revelação não é para aquele que lê muito a Bíblia apenas, mas é para aquele que tem uma vida de intimidade com Deus. E obviamente passa pela leitura da palavra de Deus. Mas enfim, Jesus nesse momento específico, ele estava falando a respeito dele próprio. Ele já estava partindo ali para os últimos dias aqui na terra. E ele está falando a respeito de morte e ressurreição. Ele está dizendo, ele está se colocando como este grão de trigo, que ele vai cair na terra e ele vai produzir. Agora, este grão de trigo, ele no caso de Jesus, naquele momento era Jesus Cristo. Está dando umas travadas aqui no cérebro, irmãos. Naquele momento era Jesus. Ô Espírito Santo, vem cá. Naquele momento era Jesus, mas essa parábola ou esse ensinamento pode ser, logicamente, aplicado também às nossas vidas. Então, eu quero que neste momento você entenda que você é essa semente. Tá? Jesus disse, olha, o grão de trigo, ele está falando dele próprio, a semente do trigo, quando ela cai na terra, ela precisa morrer para depois ela produzir. Se ela não morrer, ela não cumpre o seu propósito. Então, o propósito que está dentro do grão de trigo só pode se cumprir, se concretizar, se o mesmo morrer. Sem a morte do grão de trigo, não há cumprimento de propósito. Então, a morte gera o cumprimento do propósito. Se você é daqueles que me acompanham há bastante tempo, você já deveria ter um caderno aí do seu lado, com uma caneta, para você anotar essas coisas, ou digitar depois aí nos comentários, para a gente gravar esses insights que vem na hora, assim. O propósito, ou o cumprimento do propósito do grão de trigo passa pelo caminho da morte. Se ele não morrer, ele aborta o seu propósito. Mas quando ele morre, ele cumpre o seu propósito. Então, o propósito está intimamente ligado com a morte. Sem morte, não há cumprimento de propósito. Se Jesus não morresse, qual era o propósito de Jesus Cristo? Qual era o propósito do nosso Senhor? O propósito do nosso Jesus era salvar a humanidade. Agora, a salvação, ela viria, esse era o propósito, mas a salvação ela só viria se o grão de trigo morresse, se ele morresse, porque ele morrendo, então o propósito seria gerado. A morte gera o propósito está ligado, intimamente ligado, totalmente ligado, fundido à morte. A morte então, ela gera
o cumprimento do propósito. Então, em nome de Jesus, entenda isso. Deixa eu tomar água, está muito quente aqui hoje, irmãos. Ok. Então, entenda isso. O propósito daquela semente que era Cristo, ou o propósito da semente, ele só pode se cumprir a partir da sua morte. Então eu quero trazer para você hoje a importância desse processo de morte. O texto que a frase que Deus me deu para dar um tema a essa mensagem é morte para a vida. O procedimento padrão do reino. Morte para a vida é o procedimento padrão do reino. Morte para gerar vida é o procedimento padrão do reino de Deus. Não se tem vida no reino de Deus sem antes passar pela morte. E Jesus, ele foi o exemplo em todas as áreas da nossa vida. Ele sofreu tudo que nós sofremos, ele passou por tudo que nós passamos, para que ele pudesse deixar uma lição, para que ele pudesse deixar o caminho que nós deveríamos seguir. E eu quero falar hoje sobre a preservação da semente. Toda semente carrega dentro de si o seu propósito. Toda semente, em sua essência, ele carrega o seu propósito. Eu falei esses dias aqui em uma das pregações que... O fundo está muito alto? Eu falei esses dias em uma pregação que nós somos capazes de pegar uma fruta, por exemplo, eu usei como exemplo um abacate ou um caroço de manga, e nós somos capazes de pegar um abacate ou um caroço de manga e falarmos quantas sementes tem dentro dessa fruta. Existe apenas uma semente, quase que 100% das vezes, apenas uma semente dentro de um caroço de abacate, apenas uma semente dentro de um caroço de manga, dentro de uma fruta, de uma manga. Agora, é impossível você pegar essa semente, esse caroço de abacate ou de manga, e revelar quantos abacates ou quantas mangas tem dentro deste caroço. Porque a partir do momento que essa semente ela é plantada e ela morre, e ela cumpre o seu propósito, ou seja, ela se torna uma árvore, então ela vai produzir várias sementes, vários frutos, que vão ter outras sementes, que vão produzir outras árvores, e aí a coisa vira uma loucura, o negócio vira uma loucura. E era exatamente sobre isso que Jesus estava falando. Ele disse o seguinte, olha, dentro de cada semente tem uma essência de multiplicação. Se a semente morrer, essa essência ela virá à tona e essa semente ela vai se multiplicar. Então a morte no reino não é cancelamento. A morte no reino de Deus é multiplicação. Todas as vezes em que você morrer em alguma área no reino de Deus, você vai gerar para a sua vida e para outras vidas multiplicação. A multiplicação no reino de Deus está ligada à morte. O cumprimento do propósito, ou seja, a multiplicação, está ligada à morte. E eu quero falar hoje, usar aqui um exemplo de uma pessoa que carrega dentro de si, e preste muita atenção nisso, queridos, porque eu sei que quando nós entendemos essa verdade, por que tem pessoas que elas estão... Isso é terrível, porque nesse exato momento, quando nós estamos aqui pregando, falando de Jesus e tal, e tendo essa conversa, tem pessoas que não entenderam o seu propósito, não entenderam a sua essência, não entenderam o que carregam dentro de si, e estão talvez neste momento sobre uma ponte para tirar a própria vida. Talvez alguém que esteja até nos ouvindo agora, tem pessoas aí que estão entrando que eu nunca tinha visto aqui na live, talvez pessoas até que estão nos ouvindo agora, elas já pensaram ou estão passando por uma fase em que estão pensando em cancelar a própria vida. E por que esses pensamentos eles surgem? Eles não surgem apenas por causa das lutas, por causa das dificuldades. Essas dificuldades, essas lutas, elas surgem porque a pessoa não... Ou melhor, esses pensamentos, eles surgem porque as pessoas ainda não entenderam o seu propósito, não entenderam a sua essência, não entenderam por que estão na terra. Porque quando nós entendemos isso, quando nós temos essa compreensão, esse entendimento, tudo vale a pena. Quando você entende o porquê você está aqui, o que Deus está fazendo, para onde Deus vai te conduzir, as coisas mudam de figura. E em nome de Jesus, o meu anseio nessa noite é que Deus revele para você qual é o seu propósito.
O que Deus tem guardado dentro de você, a sua essência verdadeira. O porquê que Deus te colocou nessa terra. Essa é a nossa busca nessa noite. Então entenda, todo ser humano é uma semente. Jesus disse, eu sou a semente de trigo, e como semente de trigo, eu caio na terra, morro, para depois produzir, para reproduzir, para não ficar sozinho. Todo ser humano é uma semente. Jesus usou como exemplo a semente do trigo. A semente do trigo. Todo ser humano é uma semente. Se você estiver me acompanhando aí, estiver entendendo, já entendendo o que eu estou falando, digita aí embaixo para mim, por favor. Eu sou uma semente no reino de Deus. Eu sou uma semente. Todo ser humano é uma semente. Agora, por que há um ataque do inferno sobre cada um de nós? Sobre todo ser humano? Por que há uma tentativa? Eu estava conversando com alguém há poucos dias, e essa pessoa ela dizia assim, olha pastor, eu não vejo sentido na minha vida, porque desde criança foi só sofrimento. Meus pais me abandonaram, meu pai me abandonou, minha mãe hoje não se importa tanto comigo, eu tenho isso, amém. Eu sou uma semente, nós somos uma semente nas mãos de Deus, nós somos uma semente nessa terra, e você vai entender essa verdade, você vai entender nessa mensagem essa verdade. E essa pessoa diz assim, pastor, eu não tenho sentido, eu só sofri até agora, meu pai abandonou minha mãe, e houve tanto sofrimento na criação, e hoje eu vivo só, enfim, essa pessoa contou uma história trágica. E eu tentando conversar com essa pessoa, tentando colocar na mente dela, no coração dela, o valor dessa pessoa, a essência dela, que Deus está na vida dela. Ela disse, olha pastor, que Deus nada, por que Deus deixou passar por tudo isso? Por que eu sofri tanto assim? Por que eu sofro até hoje tanto assim? Irmãos, um caso muito difícil, um caso muito complicado. E talvez você já passou por isso, já teve momentos de você ter esse tipo de conflito e tal. Mas o porquê desse ataque sobre o ser humano, ou o porquê desse ataque sobre a semente? A verdade é que o inferno, ainda que não saiba exatamente o que você vai produzir, porque o inferno, porque o diabo e os demônios, eles não são oniscientes. Esta é uma característica de Deus, essa é uma faceta do caráter de Deus. Deus ele é onisciente, Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe do amanhã, Deus sabe daqui a 50 anos, Deus sabe daqui a 100 anos, Deus não é preso ao tempo, então Deus já sabe do nosso amanhã, enfim, Deus conhece a nossa vida. Satanás não. Mas ainda que o diabo, ficou bonitinho esse negócio da plantinha aí, ainda que o diabo ele não saiba que tipo de semente você é, mas ele sabe de uma coisa, você é uma semente de Deus. Ah pastor, mas quando eu nasci, minha mãe me consagrou a um demônio. Não importa, você é uma semente de Deus, porque quem gerou você foi o sangue de Jesus na cruz do Calvário. Quando Jesus disse assim, olha, uma semente, quando ela morre, ela não fica só, mas ela gera várias outras sementes, ela não fica sozinha, mas ela multiplica. Naquele momento Jesus estava sendo muito, muito simples. Ele disse, olha, eu vou morrer, eu vou ressuscitar, e eu vou gerar muitas outras sementes. Se eu não morrer, outros não vão ser gerados. Mas se eu cair na terra, se eu aceitar cair na terra, ou seja, se eu aceitar ser crucificado, se eu aceitar perder a minha vida, porque Deus respeita o livre-arbítrio, entenda isso. Olha o que Jesus vai falando. A semente que cai na terra, se ela morrer, ela vai reproduzir. A semente que cai na terra, se ela se permitir morrer, ela não vai ficar sozinha, mas ela vai reproduzir. Isso é livre-arbítrio, isso é respeito de Deus. Deus respeita você. Se você não quiser entender isso, a respeito de morte e multiplicação, ok. Se você quiser viver uma vida escassa, tanto espiritual como física, Deus vai respeitar isso. Se você acha que você não precisa de Deus para multiplicar em qualquer área da sua vida, Deus vai respeitar isso em você. Deus não tem problema, Deus não tem problema nenhum com isso. Não há problema nenhum com isso. Se você se negar de viver o que Deus tem para você, ok, Deus vai respeitar isso. Irmãos, Deus não é impositivo.
Deus não é impositivo, Ele não vai te obrigar a fazer nada. Deus, Ele vai respeitar o seu livre-arbítrio, a sua escolha. Então Ele diz, a semente que cai na terra vai morrer e vai produzir. Naquele momento Ele estava dizendo o quê? Eu sou uma semente, vou morrer, vou ressuscitar e vou produzir várias outras sementes. E se essas outras sementes aceitarem passar pelo mesmo processo que eu passei, essas outras sementes vão prosperar em todas as áreas da sua vida. Então, o segredo de prosperarmos em todas as áreas da nossa vida, familiar, espiritual, familiar, financeira, enfim, o segredo de prosperarmos em todas as áreas da nossa vida está em replicarmos o ato de Jesus, a atitude de Jesus, aquilo que Jesus fez. Pastor, mas peraí, o senhor está dizendo então que eu tenho que morrer na cruz do Calvário? Olha, não literalmente, porque apesar dele ter dito assim, aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. O apóstolo Paulo, ele disse assim, eu já estou crucificado com Cristo, e agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, lógico que o apóstolo Paulo, ele não estava falando a respeito da sua crucificação literal, até porque ele não foi crucificado. Mas Pedro foi crucificado de ponta cabeça, outros foram crucificados, mas o apóstolo Paulo não foi crucificado. Agora, então ele não estava falando de uma crucificação física, mas ele estava falando a respeito de uma postura espiritual. Fisicamente, quem foi crucificado representando todos os demais foi Jesus Cristo. A partir daí, nós passamos a replicar essa atitude de morrer crucificado, ou seja, de cancelar as nossas vontades e procurar entender e viver a vontade dele. O que é estar crucificado com Cristo? Paulo, o apóstolo Paulo que disse isso, ele falou assim, olha, eu tenho vários diplomas, eu tenho várias patentes, como eu falo várias línguas, eu tenho várias patentes como um grande homem no exército que eu fui, eu tenho dupla cidadania, o que hoje, irmãos, ter dupla cidadania já é top. Imagina nos tempos de Jesus o cara falar que tem dupla cidadania. Ele já tinha, ele era romano e ele era hebreu. Ele fala, eu tenho dupla cidadania, eu falo vários idiomas, eu escrevo muito bem, eu tenho todas essas coisas, mas ele diz assim, todas essas coisas viraram lixo quando eu tive a revelação de quem é Jesus, quando eu tive a revelação daquilo que realmente tem importância. Então todas essas coisas humanas eu joguei fora, e aí ele diz assim, eu já estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O apóstolo Paulo disse assim, eu entendi algo que é maior do que a minha vontade. Eu entendi algo que é muito maior do que a conquista dos meus sonhos, dos meus projetos pessoais. Se eu conseguir viver o propósito dele, os sonhos dele, se eu entender e viver aquilo que ele tem e aquilo que ele me criou para viver, isso vale mais do que qualquer outra coisa. Jesus deu o caminho, eles vêm por aqui, porque se você vier por aqui, você vai ser próspero em todas as áreas. É este temor que o inferno tem de você. Você é uma semente nas mãos de Deus, e o inferno quer cancelar você, para que você não produza, para que você não viva o seu propósito, porque quando você entende o que Deus tem, o que Deus quer fazer, o que Deus está fazendo na sua vida, você se torna imbatível. Você se torna imbatível. A sua felicidade não está, a sua real felicidade não está em se casar com aquela pessoa. Ah, se eu me casar com aquela pessoa, eu vou ser feliz. Ah, se eu não sei o que lá, eu vou ser feliz. Ah, se eu tiver muito dinheiro, eu vou ser feliz. Ah, se eu alcançar um nível, não sei o que, eu vou... Cara, a sua alegria não está isso aí, faz bem. Talvez você casar com a pessoa que você ama, show de bola. Você ganhar dinheiro, bastante grana, show de bola, bacana. Não há, maravilha, tudo isso é bacana. Mas quando você, irmãos, hoje está desafiador o clima aqui. Meu Deus do céu. Os meus contra-regas aqui estão matando barata, outro fica conversando. Tá desafiador. Para manter a concentração aqui em vocês e pregar para vocês, está desafiador. Eu dei um tapa na minha garrafa de água, joguei longe. A coisa está sensacional. Ah, meu Deus! Mas vamos lá, pelo amor, me ajuda aí, gente. Deixa isso aí, senta lá, deixa eu ministrar a palavra, por favor, em nome de Jesus. Vocês riem porque vocês não estão na minha pele.
Então, por que esse ataque, por que todas essas dificuldades, por que essa tentativa de cancelar quem você é? Porque ainda que Satanás, ainda que o inferno, ele não consiga ver o seu futuro, mas ele sabe que você é uma semente de Deus. Ele sabe que você é uma semente que foi gerada pela morte de Jesus na cruz do Calvário. E como uma semente, você carrega dentro de si o potencial de ser alguém grandioso nas mãos de Deus. De ser alguém muito usado nas mãos de Jesus Cristo. Entenda isso, por favor. Então, eu não posso jogar o microfone. Então, o que acontece? Satanás, ele não olha para você, ele não olha para você e fala assim, olha, fulano de tal vai ser isso, vai ser aquilo. Ele é incapaz de fazer isso porque ele não é onisciente. Porém, ele viu que Jesus morreu na cruz do Calvário. Ele ouviu o que Jesus falou. Jesus disse, eu sou o grão de trigo, se eu morrer, eu não vou ficar sozinho, eu vou gerar muitos. E ele sabe que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário gerou você. E quando Jesus gerou, ele gerou segundo a sua espécie. Toda semente gera outro segundo a sua espécie. Entenda isso, por favor. Toda semente gera outros segundo a sua espécie. Quando Jesus disse, eu sou um grão de trigo, eu vou morrer, eu vou ressuscitar e eu não vou ficar sozinho. Jesus estava dizendo, quando eu morrer, eu vou gerar muitos outros iguais a mim. E é isso que disseram para os primeiros apóstolos, para os primeiros discípulos. Os primeiros discípulos foram chamados de cristãos, semelhantes a Cristos, pequenos Cristos. Por quê? Porque eles foram gerados da mesma semente, eles foram gerados de Jesus. Você foi gerado da semente que foi pregada na cruz do Calvário. Você foi gerado da semente que morreu na cruz do Calvário. Então você é segundo aquela semente. Você é a semente do segundo Adão. Então você é semelhante ao Filho do Homem. Ah, meu Deus! O que você precisa fazer para se parecer com Jesus? Apenas crer. Porque você já viu, por favor, me responda isso. Você já viu uma semente de manga fazendo esforço para ser igual a semente de manga que gerou ela? Você já viu? Você já passou perto de um caroço de abacate? Aí você ouviu o caroço de abacate gemendo. Aí você falou, seu caroço de abacate, por que você está gemendo? Ah, porque eu quero parecer, eu quero ficar igual aquele caroço de abacate que me gerou. Eu sou um caroço de abacate, antes de mim veio outro caroço de abacate, e eu quero parecer com ele. Não precisa, você já é segundo aquela espécie. Você foi gerado. O caroço de abacate gerou um outro caroço de abacate. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, ele gerou você. E você não precisa fazer nenhum esforço para se parecer com ele. Você já se parece com Jesus. Você apenas precisa aceitar isso. Aceite que você é igual a Jesus. Você não precisa andar segundo os parâmetros das pessoas. As pessoas vão dizer assim, faça isso, faça aquilo, que você vai ser igual a Jesus. Seja bonzinho, seja perfeitinho, seja correto. Não use isso, não use aquilo, você vai ser igual a Jesus. Ah, fale assim, fale assado, não faça isso, não faça aquilo, você vai ser igual a Jesus. Isso é balela, isso é religião. Você já é igual a Jesus. Você só precisa entender isso. O porquê que tem um monte de gente sofrendo? Porque ele é uma semente de trigo, porque foi gerado da semente de trigo principal, que foi Jesus, e essa semente de trigo, ela quer parecer outra coisa, ela quer se tornar outra coisa. E por que tem um monte de gente frustrada na face da terra? Porque eles foram gerados para ser igual a Jesus, ou iguais a Jesus, mas eles estão lutando para ser outra coisa. Oh, aceite em nome de Jesus. Não só aceite a Jesus como Salvador, mas aceite que você foi feito como Ele. Já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Satanás, ele vai lutar com todas as forças para confundir sua cabeça. Ele vai tentar dizer para você que você não é igual a Jesus. Ele vai acusar você dos seus pecados, para dizer para você, você tem pecado, você não é igual a Jesus. Ele vai dizer, você não anda igual a sua igreja manda você andar, então você não é igual a Jesus. Ele vai dizer assim para você, a religião vai dizer isso para você, você não é dizimista, então você não é igual a Jesus. A religião vai dizer assim, domingo você não foi na igreja, então você não é igual a Jesus. Isso tudo é palhaçada. Nós estamos aprendendo nessa quarentena que domingo a gente pode ficar sem ir na igreja assim, que a gente continua sendo igual a Jesus. O que a gente não pode é deixar de ter comunhão com Ele.
E com isso eu não estou te incentivando a não ir para a igreja quando as igrejas voltarem. Por favor, não me entenda mal. Não me entenda mal. Mas você é semelhante a Ele, independente do que os outros falem. Ele morreu e ressuscitou para gerar muitos. Ele disse, eu não vou ficar sozinho. Jesus disse, se eu não morrer, eu estou lascado, eu fico sozinho. Mas se eu morrer, quando eu ressuscitar, eu vou gerar muitos outros iguais a mim. E aí, meu irmão, a semente de manga não fica dizendo assim, ô semente de manga, qual é o teu sonho, semente de manga? O meu sonho um dia é ser perfeitinha. O meu sonho é não cometer nenhum erro. O meu sonho é não ter nenhuma falha, porque se eu for assim, eu vou ser igual a semente de manga. Não, semente de manga. Você já é uma semente de manga. Ah, mas se eu for certinho, se eu for perfeitinho, se eu andar igual a religião me ensina, se eu não sei o que, aí eu vou ser igual a Jesus. Não, cabeção, você já é igual a Jesus. Que palavra é essa? Você já é igual a Jesus. Você já é semelhante ao seu Senhor. Você já é semelhante ao seu Cristo. Para a igreja, a religião, não tem essa capacidade, esse poder para dizer. Escute, os homens, cheios de deficiência e de falhas, julgam os outros homens segundo as suas falhas e as suas deficiências. Eles olham para eles mesmos e eles veem aquilo que eles gostariam de ser, mas não são. E aí eles julgam você de acordo com aquilo que eles gostariam de ser. Eles julgam você de acordo com o padrão que eles gostariam de ter, mas que eles não conseguem ter. Então eles olham para você e dizem, você não tem tal padrão, mas eles também não têm. Então por isso que a Bíblia diz que o juiz é o Senhor, que a justiça vem do Senhor, porque o padrão dele é santidade. Se tem alguém que tem moral para julgar o ser humano, esse alguém se chama Jesus Cristo de Nazaré, porque ele não tem pecado, ele é santo, ele é puro, e sem pecado, santo e puro, só ele pode julgar, porque ele julga segundo a sua equidade, segundo a sua santidade. E o ser humano, meu irmão, julga segundo as suas falhas, segundo os seus defeitos. E aí começam a inventar um monte de coisa, religiões e mais religiões, igrejas e mais igrejas, aquela é certa, aquela é errada, aquela é perfeita, aquele pastor, aquilo não sei o quê. Tudo isso é conversa fiada. Você já é semelhante ao seu Cristo. Você já é semelhante ao teu Jesus. Ele te gerou, ele te formou. Hoje, a palavra diz, hoje eu te gerei. Hoje eu te formei. E aqueles que saíram, aleluia. O livre-arbítrio é respeitado, gente. Se o caroço de manga quiser insistir que é um caroço de abacate, então você vai viver a vida toda lutando para tentar se convencer que você é um caroço de abacate. Aí o problema é seu. Mas quando o caroço de manga, ele olha para ele mesmo e ele diz assim, não, eu sou caroço de manga. Não importa o que eu faça, eu sou um caroço de manga. Pastor, mas e aquele drogado que está morrendo ali na esquina? Ele é semelhante a Cristo. Ele só não entendeu isso ainda. Deixa eu te falar uma coisa. Santifica os teus olhos. Quando você olhar alguém preso no pecado, aquele alguém que está preso no pecado, ele é a semelhança de Cristo. Ele é a mesma figura sua. Ele é igual a você. Só que ele está sofrendo porque ele não entendeu ainda que Cristo gerou. Então, as tuas lágrimas, a tua oração e o teu socorro tem que ser para trazer essa pessoa de volta, para ela entender quem ela é de verdade. Para ela entender, talvez aquele drogado, ele tentou provar para os pais dele, eu não estou achando desculpas para o erro, não me entenda mal, e não distorça nada, por favor, em nome de Jesus. Mas talvez aquele drogado, aquele menino drogado, ele está tentando suprir uma área que ele não teve em casa. E ele está tentando provar para alguém que ele é machão, que ele é bom, que ele é o cara. E aí ele está se entupindo de um monte de porcaria para provar que ele é alguém. E ele não precisa provar nada, porque ele já é igual a Jesus. Só que ele não entendeu isso ainda. Ele não entendeu isso ainda. Essa é a mensagem do Evangelho. Jesus veio na terra para gritar para nós, dizendo, gente, vocês são a minha imagem, vocês são a minha semelhança. Não foi isso que foi dito lá em Gênesis, pessoal. Não foi assim a criação do homem. O homem não foi criado à imagem e semelhança dele. Mas o homem está confuso. A mente do homem está embotada. E o Evangelho é a nova mensagem. É o novo caminho. O Evangelho tem o poder de abrir a mente, de abrir os olhos das pessoas.
O problema é que a religião foi colocada no meio disso tudo. E a religião veio cheio de dogmas, dizendo faça, não faça, vai, não vai, pode, não pode. E essas coisas confundiram todo mundo. E os homens começaram a brigar, dizendo a minha igreja é melhor, o meu pastor é melhor. Isso tudo é besteira, isso tudo é porcaria, isso tudo não tem valor nenhum. Você já é igual a Jesus. Aquela prostituta, ela já é igual a Jesus. Aquele drogado já é igual a Jesus. Aquele homem que adulterou e caiu, aquela mulher que caiu em prostituição, em adultério, ela já é igual a Jesus. Ela só precisa entender isso, ele só precisa entender isso. A Bíblia diz que uma mulher foi trazida em ato de adultério, foi lançada diante das pessoas que queriam lançar diante de Jesus, e uma multidão de pessoas queriam apedrejá-la. E eles disseram, e aí Jesus, podemos matar a pedrada? E Jesus diz, aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Todo mundo vazou, todo mundo saiu fora. Jesus olha para a mulher, Jesus olha e fala, e aí mulher, cadê os teus acusadores? Cadê os teus acusadores? Aí ela olha, não tem ninguém, Senhor, não ficou ninguém. Ele diz, eu também não te condeno, eu também não te acuso. Você já é semelhante a mim. Só vai e entenda isso, vai e não peques mais, porque o pecado nada mais é, presta atenção nisso por favor, o pecado nada mais é do que a confusão do homem, é a incompreensão de que ele já é semelhante ao seu Deus, ele já é semelhante a Jesus. Quando Jesus diz para aquela mulher, vai e não peques mais, ele está dizendo, vai e entenda que você já é minha imagem e semelhança. Você não precisa se prostituir, você não precisa adulterar, você não precisa buscar prazeres em outros lugares, você já é semelhante a mim. Vai e entenda isso, não peques mais, não tente se descobrir, você já é igual a mim. Vai e não peques mais. Ah, meu Deus. Então entenda, por favor, Satanás ele não sabe. A Bíblia diz assim no Salmo 139, que todos os nossos dias já foram escritos em um livro antes que um desses dias existisse. A nossa história, a conclusão dela, a Bíblia diz que o nosso Jesus, ele é o alfa e ele é o ômega. Ele é o princípio e ele é o fim. Quer saber como é a sua história? O princípio da sua história é Jesus e o fim da sua história é Jesus. Ele é o alfa, ele é o ômega, não só da história de uma forma geral, mas da tua história particular. Ele é o início da tua história e ele é o fim da tua história. Ele é o começo e ele é o primeiro e ele é o derradeiro. Ele é o começo, o início e ele é o fim. Ah, Jesus, quando ele apareceu na sua história cheia de trevas, ele disse, haja luz, ele é o início. E lá no final, ele vai chamar você para a luz, para uma luz maior ainda. Ele é o início, ele é o fim. Ele sabe exatamente, olha, presta atenção. Quando Jesus, ele olha para você como semente dele, ele já sabe exatamente o que você vai produzir. Se você entender que você é essa semente dele, ele olha, por exemplo, a Bíblia diz que Jesus fala sobre isso, ele diz, olha, o meu pai é agricultor. Ele diz, o meu pai é agricultor. Assim, eu sou o tronco, vocês são... Lembra disso? Ele disse assim, eu sou o tronco, vocês são os ramos e o meu pai é o agricultor. O agricultor entende da semente. Isso é fato. O agricultor entende da semente. Então você dá um caroço de feijão para o agricultor, ele olha e fala assim, isso aqui é um caroço de feijão. Aí você fala para ele, o que esse caroço de feijão vai produzir? Aí ele olha e fala... A não ser que esse caroço de feijão seja maluco, ele vai produzir feijão. Se ele tentar produzir outra coisa, não vai dar certo. Quando Deus olha para você, como agricultor que ele é, ele sabe que semente você é. Ele sabe, irmãos, eu estou sentindo essa palavra queimar no meu coração. Eu estou sentindo essa palavra queimar, literalmente queimar no meu coração. Quando Deus ele olha para você, ele sabe exatamente a semente que você é. E ele sabe o que você vai produzir. Às vezes você fica meio loucão, meio loucona, e aí você tenta produzir outras coisas, não dá certo. Você sabe disso, não funciona. Tem um monte de gente aí me ouvindo que já tentou produzir outras coisas. Você tentou produzir prazer nas drogas, prazer no sexo, prazer no monte, e não funcionou. Você tentou produzir realizações em outras coisas, não funcionou. Porque você é uma semente específica. Deus olha para você e já sabe o que você vai produzir. Salmo 139, ele sabe de todos os seus dias, escreveu toda a tua história antes que o primeiro dos seus dias existisse. Ele já sabe o que você vai produzir. O inferno não sabe,
Mas tem uma coisa que o inferno sabe, que se você entender o seu propósito, a semente que você é, o inferno perde. O inferno é saqueado. Então a luta do inferno é cancelar a sua produtividade. A luta do inferno é cancelar com que você entenda quem de fato você é. Porque todo aquele que entendeu quem de fato ele era, causou um estrago no inferno. Teve uma vida próspera na terra. Foi feliz e foi próspero nessa terra. Ah, pastor, mas os seguidores de Jesus, Pedro morreu de cabeça para baixo. Meu irmão, Pedro morreu próspero. Ele disse assim, eu não quero morrer como meu Cristo. Me prega de cabeça para baixo. Feliz da vida. A Bíblia fala sobre os heróis da fé. Homens que a terra não eram dignos de ter os seus pés pisando sobre ela. Homens que enfrentaram o poder do fogo. Foram cerrados ao meio. Homens que caíam nas mãos de Roma. E eram lançados no Coliseu. E eram comidos por leões. E morriam sorrindo. Eram destruídos sorrindo. Porque eles entenderam que eles eram apenas uma semente. O sangue do Coliseu grita por novas almas. O sangue que verteu o sangue da cruz do Calvário salvou o mundo. E o sangue do Coliseu grita por avivamento. Os sangues da igreja na Arábia Saudita nos dias de hoje grita por avivamento. O sangue dos cristãos caindo das igrejas perseguidas da China grita por avivamento. Ah, meu Deus, porque a semente é regada no sangue. A semente do avivamento é regada com sangue. Ah, Jesus. Ah, Jesus. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Não há morte sem envolvimento de sangue. Não há morte que gere produtividade sem o envolvimento de sangue. Todas as vezes que um cristão tombou pelo nome de Jesus e derramou seu sangue na terra, vários outros cristãos nasceram por causa daquele sangue. Todas as vezes que a igreja teve um boom de crescimento, é porque em algum lugar na face da terra, um grupo de crentes estavam perdendo a sua vida ou ganhando a sua vida para que essa igreja nascesse. Talvez você nasceu para Jesus. É óbvio que você é fruto do que ele fez na cruz do Calvário, mas talvez algum irmão verteu o seu sangue, porque a semente gera segundo a sua semente. O Cristo morreu, quem somos nós para não morrer também? Se a morte dele na cruz do Calvário gerou a salvação do mundo, nós nos dias de hoje, ao morrer com ele, geramos vida também. Ah, meu Deus, a minha pergunta é, quem está disposto? Quem está disposto a gerar vida? Quem está disposto a gerar vida? A abrir mão por Ele. Abrir mão para viver por Ele. Abrir mão para viver para Ele. Oh, irmãos, gente, não existe nada mais prazeroso. Não existe nada mais prazeroso do que entender que você já é a semelhança dele. Se alguém me ouvindo agora e você está preso em algum pecado e o diabo está te acusando disso, deixa eu te dizer, você já é semelhante a Jesus. Você já é semelhante a Jesus. Você consegue vencer isso aí. Porque ele venceu, você consegue vencer. Você é semelhante a ele. Você é semelhante a ele. O inferno, ele tenta cancelar você. Olha, antes de iniciar a live, eu tinha conversado comigo mesmo. A pastora até tirou sarro, falou, nossa, como você fala sozinho? Eu falei para ela, não, eu falo muito comigo mesmo. E eu tinha dito assim, hoje eu quero pregar uns 20 minutos, quero orar para o pessoal. Nós estamos mexendo, como eu disse na live anterior ainda, nós estamos mexendo com mudança e eu estou tão cansado. Mas não tem jeito, você precisa entender essa palavra. E se for preciso, eu fico aqui 2, 3 horas, o tempo que for preciso. Mas escute. O inferno, ele é incapaz de saber o seu futuro. Porém, sabendo da sua origem, sabendo que você é uma semente que foi gerada na cruz do Calvário, ele vai fazer de tudo para cancelar a tua história. Para que você, ao cair na terra, apodreça ao invés de morrer.
Porque há muitas sementes que estão caindo na terra e elas estão apodrecendo. Apodrecendo no erro, apodrecendo no pecado, apodrecendo num propósito diferente. Às vezes até com uma vida tranquila, mas em um propósito diferente. Quantos de vocês Satanás tentou prender você nas drogas? Quantos de vocês Satanás tentou prender você na prostituição? Quantos de vocês os prazeres, as portas de prazeres da terra se abriram? Você era uma semente que estava apodrecendo. Você não estava morrendo, você estava apodrecendo. E se você apodrecer, você não gera vida. Agora morrendo você gera vida. Deixa eu te falar de uma pessoa. Rapidamente, eu quero te falar de uma pessoa que carregava dentro de si um propósito extraordinário. Ele era uma semente. Ele era uma semente, uma casca. Presta atenção, por favor. Escute isso. Antes de pregar para vocês, eu até te aconselho a fazer isso depois. Agora não, depois. Eu fui no YouTube e eu digitei assim, semente germinando. E aí tem um vídeo, o primeiro vídeo que aparece é uma sementezinha, ela é jogada. Eles aceleram a imagem do vídeo. A semente cai. E ela é acelerada. Ela é acelerada. Shoo. 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 Oh, o Senhor me deu uma visão neste momento, irmãos. Como uma chuva caindo sobre a sua vida, como uma chuva caindo sobre a sua vida, e muitas sementes brotando, muitas sementes brotando. Ah, meu Deus, ah, meu Deus, ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Escute, escute. Aleluia, aleluia, glórias a ti, Jesus, glórias ao teu nome, Senhor. Você consegue sentir a presença de Deus aí? Você consegue sentir a presença de Deus dentro da sua casa? Tem pessoas sendo curadas nesse momento, outros estão sendo batizados no Espírito Santo. Receba em nome de Jesus. Há uma unção nova caindo sobre você agora. Há uma presença caindo sobre você, sobre a sua casa agora. Tem alguém que falou hoje, faz tanto tempo que eu não sinto a presença de Deus aqui em casa. A presença de Deus está enchendo a sua casa agora. Alguns vão começar a sentir arrepios. Não quer dizer que só arrepio seja a presença de Deus, mas hoje é um sinal. Receba em nome de Jesus. Pessoas que há muito tempo não oram em línguas, ore na língua do Espírito agora. Seja cheio em nome de Jesus. Sejam cheios em nome de Jesus. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Deixa eu voltar aqui. Esse vídeo ele mostra o quê? A semente ela cai na terra. Esse vídeo que eu vi no YouTube, a semente cai na terra. E eles aceleram o vídeo. Então, é uma terra umedecida. E a sementezinha ela está fechadinha assim, ó. Vou tentar fazer aqui. Ela está fechadinha assim. Aí de repente ela começa a abrir, a casca começa a abrir assim, ó, e a casca morre. E de dentro da casca sai um pendãozinho assim que sai torcidinho, aí ele vai abrindo, vai se abrindo, vai rompendo a terra e ele vai aparecendo. Presta atenção no processo. Presta atenção no processo. O que Satanás quer que aconteça com você? O que o inferno quer que aconteça com você? Quer que você caia e apodreça e se dissolva e a sua história acabe. Mas o que Deus tem para você é uma história maravilhosa. Ele disse isso, não é palavra para prender você aqui. Ele disse isso na sua palavra, em Jeremias 29, ele diz assim: sou eu que sei os planos que tenho para vocês, planos de paz e não de mal, para dar para vocês um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Eterno, quem está falando. Então Deus não quer que você apodreça e a tua história desapareça. Deus quer que você deixe um legado. Deus quer que os teus filhos cresçam fortalecidos nele. Deus quer que alguém lembre de você lá na frente de diga: eu lembro de fulano de tal, era um homem de Deus, era uma mulher de Deus, era uma pessoa feliz, próspera em todas as áreas, rica em todas as áreas. Ah, meu Deus! Agora, o que Satanás quer é que você apodreça. Deus quer que você morra e produza. A semente ela cai e a terra cobre aquela semente. E a casca começa a se abrir. Situações na vida vão matando você.
E dependendo da ótica em que você olha, você vê aquilo como algo mal. A cruz do Calvário, os açoites em Jesus, foi algo mal? Sim, na ótica humana, sim, ele está sofrendo, está arrancando pedaço da carne dele. Os pregos que furaram as mãos e os pés foram algo mal? Sim, humanamente falando, aos olhos humanos, naquele momento parecia ser algo mal. A coroa que rasgou a cabeça dele e derramou sangue no corpo dele inteiro, era algo mal? Visualmente falando, naquele momento sim. Mas o que aquele sacrifício produziu, foi algo mal ou foi algo maravilhoso? Sabe por que muitas vezes nós sofremos demais? Porque a nossa limitação, a nossa limitação visual, faz com que nós mantenhamos o foco apenas na dor, no sofrimento momentâneo. E quando você só olha para o movimento, para o sofrimento momentâneo, sem olhar para o que aquele sofrimento vai produzir, você cai em depressão, cai em angústia. Você desiste de viver, porque a chicotada dói, porque a perseguição dói, porque a traição dói, porque a mentira dói, porque o engano dói, mas é aquela dor do momento. Quando você consegue enxergar o que aquilo vai produzir, olha o que o Isaías escreveu. Isaías disse assim, era uma profecia de Jesus, ele viu o que ia gerar a sua alma e ele ficou satisfeito. Sabe por que Jesus suportou todo aquele sofrimento? Porque ele teve um vislumbre, ele teve um insight, ele teve uma visão do que aquele sofrimento ia gerar. Quando ele conseguiu enxergar o que aquele sofrimento ia gerar, ele recebeu poder para suportar o sofrimento. Quando você olha lá na frente, o que essa dor, o que esse preço que você está pagando vai gerar na sua vida, você recebe poder para suportar este momento. Então Deus está abrindo os teus olhos para que você enxergue o preço que você está pagando agora, o que ele vai gerar na sua vida. E quando você conseguir enxergar isso, você vai ter poder para suportar este momento. Olhe para o que aleluia! Consiga enxergar, consiga olhar e ver. Se você está em pecado, larga essas besteiras aí, larga essa treta, tá? Larga essas besteiras, para dessas bobeiras, larga essas coisas. Mas quando os seus olhos começarem a enxergar, olha lá na frente, o preço que você está pagando hoje. Você tem orado de madrugada, você tem jejuado, você tem buscado a Deus, você tem estado diante de Deus como você nunca esteve antes. Isso vai gerar algo grandioso. Pastor, mas a chicotada dói. Dói. Pastor, mas a perseguição dói. Jesus sentiu tudo isso aí. Ele sentiu tudo isso aí. Ele disse, eu estou morrendo. Aquilo estava matando ele. Ele disse, o grão de trigo tem que morrer. Você está morrendo. Você está morrendo. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Eu preciso encerrar aqui, gente, mas preste atenção nisso, por favor. Lembra de José? Lembra de José? A Bíblia diz que Deus colocou algo dentro de José. José é uma semente. José é lá que foi para o Egito. O José é hebreu, que foi parar no Egito. O José, ele era uma semente. Ele carregava dentro dele, a essência de José era a salvação de várias nações. Nações teriam fome. Chegaria um período, presta atenção nisso, por favor. Isso é gigante. Isso é ouro. Meu Deus, essa é uma boa palavra. Ah, meu Deus. Viria fome, chegaria um período de tempo que viria fome sobre a terra. Fome sobre a terra. Então Deus, antecipadamente, olhou para a terra e escolheu um. E Deus achou José. E Deus colocou dentro de José a semente, a essência que saciaria a fome de várias nações. Então o menino José começou a andar na terra carregando dentro dele um grande tesouro. As cartas de Paulo, em uma das suas cartas ele diz, nós somos vasos de barro que carregamos dentro de nós um grande tesouro. Então o menino José, ele começou a carregar dentro dele, em sua essência, o alimento, a salvação de muitas nações. Haveria fome na terra, viria fome na terra, e quando essa fome viesse, quem ia alimentar a nação? Quem ia alimentar a terra? Quem ia alimentar o povo? Deus antecipadamente olhou para a terra, quase 30 anos antes,
Ah, meu Deus. Deus olhou para a terra e Deus falou, bom, daqui a alguns anos vem fome no Egito. Eu preciso preparar a solução para isso. Então Deus olhou para a terra e Deus procurou um. A Bíblia diz que ele procura homens e mulheres que aceitem ficar na brecha. A Bíblia diz que quando ele procura um rei para Israel, ele encontra Davi. Então Deus é um Deus que procura. Deus é um Deus que procura. Meu Deus. Deus é um Deus que procura vasos de barro, que ele possa colocar dentro deles tesouros inigualáveis. Tesouros imensuráveis. Deus olhou para a terra e Deus achou o menino José. José estava dormindo e Deus foi lá no sonho de José e colocou dentro dele a essência, dentro dele o tesouro. Aí José teve um sonho e ele via que todas as pessoas se ajoelhavam diante dele. Ele acordou e falou assim, caramba, eu não estou entendendo isso aí. Por que eu sonhei com um monte de gente se dobrando? Inclusive, o meu pai e minha mãe estavam se dobrando, o sol e a lua se dobrando e tal. O que é isso aí? José estava tendo um vislumbre daquilo que Deus tinha colocado dentro dele, mas ele não entendia. Deus tem colocado coisas dentro de você que você não entendeu ainda. Você não entendeu ainda. Quando José levantou da cama, José era ainda um menino, mas ele já carregava dentro de si um principado. Futuramente ele se tornaria o segundo homem do Egito. Ele seria um príncipe no Egito. Então quem levantou naquele momento daquela cama não foi apenas o José, mas foi um príncipe. As pessoas não conseguiam ver e nem entender aquilo, mas aquele menino José, que teve um sonho que todos se dobravam diante dele, carregava uma semente que saciaria a fome de uma multidão de pessoas. Ah, se você conseguisse entender o porquê o diabo tentou cancelar a sua vida, o porquê o diabo tentou cancelar você, é porque ele temia a semente que Deus colocou, a essência que Deus colocou dentro de você. Ele temia que você passasse pelo processo de morte e nascimento do propósito, porque ele não teme você, mas ele teme o propósito que Deus colocou dentro da sua vida. O diabo não tem medo do Walter, mas ele tem medo do propósito que Jesus colocou dentro do Walter. Foi por isso que o diabo jogou o Walter nas drogas. Foi por isso que o diabo tentou de tudo para destruir a vida do Walter. Porque ele sabia que se o Walter passasse pelo processo de morte em Cristo, ele diria, já não sou mais eu quem vivo. E naquele dia o propósito viria à tona e uma multidão seria alimentada. Ah, meu Deus. É por isso que Satanás tentou cancelar você e cancelar a sua vida. Foi por isso que ele tentou, sim, foi por isso que ele tentou barrar você. Ah, meu Deus, ah, meu Deus, ah, meu Deus. Você consegue, faz sentido para você isso aí? Quantas vezes Satanás tentou te cancelar? Quantas vezes Satanás tentou te cancelar? Quanta coisa ele fez para matar você doente, para tentar destruir seu casamento, para tentar destruir sua vida. Quanta coisa ele fez para cancelar você. Porque ele temia. Ele teme, na verdade, o que Deus colocou dentro de você. Ele teme o que Deus colocou dentro de você. José levantou da cama naquela manhã. Mas já não era mais apenas o José, era um príncipe. Só que as pessoas não tinham visto ainda, não conseguiam enxergar isso ainda. A Bíblia diz que ele contou para os irmãos, vocês conhecem a história. Os irmãos jogaram ele no poço. José está no poço. José não entende por que ele está passando por aquilo. Os irmãos não conseguem enxergar o que estava dentro de José. José não entende que ele está morrendo. Mas ele está morrendo para que depois ele não ficasse sozinho, para que ele pudesse multiplicar, para que ele pudesse viver o propósito. Porque o procedimento padrão do reino de Deus é morte para que haja vida. O nascimento do propósito de Deus passa pelo processo da morte do homem, da morte espiritual, da morte, enfim, de viver a vida de Deus, de aceitar os propósitos de Deus.
José é tirado da cova. E o que está, presta atenção nisso por favor. O que está dentro daquele poço já não é mais o menino José. Tem um príncipe lá dentro. Só que as pessoas não conseguiam ver isso. José é tirado do poço e é vendido como escravo para a casa de Potifar. Tem um menino sendo vendido, leiloado nas ruas do Egito. No mercado do Egito, tem uma fila de escravos sendo vendidos. Entre essa fila de escravos tem um menino. Potifar chega de frente desse menino e olha para ele, é um menino hebreu, bonito, de boa aparência. Ainda que estivesse judiado, porque sofreu no caminho. Potifar viu um menino hebreu, mas não conseguiu enxergar que diante dele estava um príncipe. Potifar compra aquele menino e coloca dentro da sua casa. Coloca aquele menino como um servo dentro de casa. Potifar via um servo, não conseguia enxergar um príncipe. O menino não entendia o que estava acontecendo, mas o menino estava morrendo. O menino estava morrendo e não entendia o que estava acontecendo. Deixa eu ler para você, por favor, eu já estou encerrando, aguento mais um pouquinho. Deixa eu ler para você o capítulo 39 de Gênesis. O capítulo 39 de Gênesis diz assim: José foi levado ao Egito. E Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda egípcia, comprou da mão dos ismaelitas que o haviam levado. Capítulo 39 de Gênesis. Mas o Senhor era com José, e ele tornou-se, Potifar tornou-se próspero. José estava na casa do seu senhor, o egípcio. Viu o Senhor, e viu Potifar que o Senhor estava com José. E tudo que José colocava as mãos, Deus fazia prosperar. Tudo que José empreendia, Deus fazia prosperar. Versículo 4. Assim José achou graça aos olhos de Potifar, de modo que fez dele mordomo da sua casa, porque viu que onde José colocava as mãos, Deus abençoava. Versículo 5. Desde que pôs José como mordomo na sua casa, todos os seus bens prosperaram, porque Deus abençoava José. Irmãos, capítulo 39, a Bíblia diz que Deus estava com José, em tudo que José colocava as mãos. Mas espera aí, ele está como escravo, ele está sofrendo, ele está apanhando, ele está passando um monte de coisa ruim, e ele não entende por que ele está vivendo aquilo. José, você está sendo morto, a sua carne está morrendo, para que a essência apareça. A essência apareça. José é acusado de tentativa de estupro e é jogado em um calabouço, preso como um estuprador. Ele está morrendo numa cela, mas o propósito está vivo dentro dele. As surras que ele levou dos ismaelitas, dos irmãos dele, matavam a carne, mas não tirava o propósito. Quando ele foi lançado no poço, matava a carne, mas não tirava o propósito. Quando ele estava como um servo e escravo na casa de Potifar, matava a carne, mas mantinha vivo o propósito. Quando ele é acusado de estupro e lançado dentro de uma cela, matava a carne, mas mantinha vivo o propósito. Você tem sofrido demais, você tem sido caçado demais, você tem chorado demais, poço, agressão dos irmãos, tratado como não devia ser tratado. Mas deixa eu te dizer, morre a carne, fica vivo o propósito, fica vivo o propósito. Ah, meu Deus, ah, meu Deus, ah, meu Deus. Houve um dia que José, lá no calabouço, revela 2 sonhos. Até agora José tem recebido sonhos e não tem entendido. Mas está surgindo um novo tempo. Está surgindo um novo tempo. Até agora José tem informações do céu. Os feixes se dobraram diante dele. Ele sonhou isso, mas ele não entendeu. A lua e o sol se dobrou diante dele. Ele sonhou isso, mas ele não entendeu. Agora ele está no calabouço por um monte de coisas que ele não entendia. Alguém sonhou, contou o sonho para ele, e agora ele começa a ter revelações. Ele sonhava e não entendia, e agora ele começa a revelar sonhos. Um novo tempo está vindo na vida de José. Um novo tempo está vindo na sua vida. Deus vai começar a te dar respostas.
Orações que você fez há muito tempo. Você tem passado por tantas coisas e você tem orado e você tem buscado a Deus. Orações antigas suas começarão a ser respondidas nesses dias. As respostas começarão a vir. Aleluia! Glórias a ti, Jesus. Glórias a ti, Jesus. Alguém chega diante de Faraó e diz assim: Faraó tem sonhos, você sabe disso. Faraó tem sonhos. E quem pode revelar? E o moço que estava preso com José diz: olha, tem um menino hebreu preso, acusado. E um dia eu contei o sonho para ele e ele revelou o sonho. Ele é revelador de sonhos. Manda buscar o menino. José está no cárcere. Há um príncipe no cárcere. As pessoas não viam, mas tinha um príncipe no cárcere. Ele não entendia porque ele estava passando por aquilo, mas ele continuava fiel a Deus. Ele continuava fiel a Deus e a fidelidade de José a Deus mantinha vivo o propósito. Só a tua infidelidade pode cancelar o teu propósito. O propósito que Deus tem para você nunca vai morrer. O pecado é incapaz de matar o propósito que Deus tem na sua vida. Só que ele cancela, ele bloqueia. O pecado é um bloco. O pecado é um bloqueio que impede o teu propósito de nascer, de fluir. E José se manteve fiel. Quando a mulher de Potifar tentou agarrar ele, ele se manteve fiel. Quando ele se manteve fiel a Deus, ele manteve vivo o propósito. A fidelidade mantém vivo o propósito. Escreve isso aí, pelo amor de Deus. Não vai estar gravado, está filmado. A fidelidade mantém vivo o propósito. José é lembrado num dos piores momentos, porque Deus fez José ser lembrado. Aqueles homens esqueceram. Aquele homem que recebeu um favor de Deus através de José se esqueceu de José. Mas Deus fez José ser lembrado. Deus fará você 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 ser lembrado. Ah, meu Deus. Que é isso, irmãos? O que Deus está fazendo hoje? O que Deus está fazendo hoje? Jesus. Jesus. Batem na grade e chamam: José, Faraó mandou te chamar. Quando José ouve, Faraó mandou te chamar, José começa a entender tudo. Como que eu sei disso? Porque a Bíblia diz que ele vai até o banheiro. Eu não sei como eles faziam a barba na época, mas ele começa a fazer a barba. Ele arruma o cabelo. Ele pega a melhor roupa que ele tinha. José tem uma treta com roupa, mas outra hora a gente fala sobre isso. Ele pega a melhor roupa que ele tinha e ele veste. E ele se apresenta diante de Faraó. Quando ele faz a barba, olhando no espelho e fazendo a barba, ele está dizendo o quê? Um novo tempo chegou. Eu vou me apresentar diante de Faraó e a minha história vai ser mudada. Eu estou começando a entender. E quando ele está diante de Faraó, ele revela o sonho de Faraó, vacas magras, tempo isso, aquilo e tal. E ele entende e revela o sonho para Faraó. E Faraó diz: o que eu tenho que fazer? E ele diz: o senhor precisa levantar um homem sábio. E esse homem sábio vai guardar durante 7 anos. E nos 7 anos de fartura, e nos 7 anos de escassez, ele vai ter guardado em seu depósito. E Faraó assim, dá uma pensada assim, diz assim: onde eu acharia um homem sábio como esse? E o Espírito de Deus sopra no coração de Faraó: está diante de você esse moço, está diante de você esse homem. Faraó não tem um hebreu diante dele. Faraó tem um príncipe diante dele. E agora Faraó tem uma revelação do céu. E Faraó é o primeiro a ver no hebreu, no simples hebreu, no simples menino sofrido. Faraó é o primeiro a enxergar um príncipe. E Faraó diz, Faraó tira o anel do dedo e coloca no dedo dele.
Faraó diz: troca a roupa deste menino, coloca uma roupa de linho finíssimo. Faraó diz: você só não está acima de mim, menino, mas abaixo de mim você manda em tudo. Uau! O príncipe nasce. Preste atenção, por favor, eu estou encerrando aqui. A Bíblia diz que 7 anos depois, houve fome na terra. E o Egito era a única nação que tinha semente para sustentar todas as nações que tinham fome. A semente que sustentaria todas aquelas nações estava dentro do menino José. E ele passa por todo esse processo de morte até gerar o seu propósito. José nasceu para alimentar uma multidão. José nasceu para dar alimento a várias nações. Eu sei porque eu nasci. Eu nasci para dar alimento a muitas nações. Você nasceu. Tem um propósito de Deus aí. Talvez você esteja sofrendo muito hoje, chorando demais. Há pessoas que talvez estejam me assistindo agora e que estão chorando nessa live. Você está sendo morto, mas o propósito de Deus na sua vida se mantém intacto, se mantém vivo. Eu quero orar por você agora. Eu vou orar para que você suporte esse processo de morte. Eu vou orar para que você suporte esse processo de sofrimento, de dor, de humilhação, de vergonha. Você está morando de favor. Pessoas estão te dando comida. E você tem passado... Você está sofrendo com isso. É um processo de morte. Mas Deus está te dando suporte. Para quando o propósito dele se manifestar, você vai ver abundância em todas as áreas da sua vida. Presta atenção. Deus vai prosperar todas as áreas da sua vida. Você não será próspero, você já é próspero. Você não será rico, você já é. Já é. Deus já fez. Deus já fez. Suporta esse período de morte. E eu termino essa palavra com o que Jesus falou, e nós iniciamos com aquilo que Jesus falou. O grão de trigo precisa cair e morrer, para quando ressuscitar, não estar sozinho. Feche os seus olhos aí na sua casa, por favor. Vamos orar, ore comigo. Ore comigo. Eu vou orar por você agora em nome de Jesus. Meu Deus, eu oro pela vida dessas pessoas, ó Pai, que me acompanharam durante todo esse período de mensagem da sua palavra, de pregação do seu evangelho. Há pessoas, meu Deus, que me ouviram, que estão sofrendo demais, chorando demais, angustiadas, por coisas que estão vivendo, que estão passando, Senhor. Pessoas, ó Pai, que estão com uma situação financeira difícil, com a saúde complicada. Pessoas que foram desonradas. Pessoas que ouviram um eu te amo, mas era mentira. Pessoas que se entregaram a situações e que estão pagando um preço altíssimo por isso. Essas pessoas hoje, Senhor, elas ouviram uma palavra a respeito de morte e ressurreição. A respeito de sementes que caem na terra e que são mortas, mas que surgem e prosperam. Meu Deus, assim como aquela semente daquele vídeo rompe a terra com um pendão de vida e de força, de folhas novas e de beleza. Assim seja esse irmão, essa pessoa que está me ouvindo, que ela seja levantada da terra, Senhor meu Deus, com um vigor novo, porque até os jovens eles correm e se cansam, mas aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, correm e não se cansam, abrem as suas asas e voam como águias. Aqueles que esperam no Senhor, nascem, aqueles que esperam no sol da justiça, eles são libertos como bezerros da estrebaria, saltam e vibram, Senhor. Renova os teus filhos e as tuas filhas.
Pai, perdoa os nossos erros. Pai, perdoa as nossas falhas. Todo bloqueio que nos impediu de viver o teu propósito. Todo entulho que foi lançado sobre a nossa alma. Palavras enganosas, palavras mentirosas. Os poços que fomos lançados. A escravidão que nos prendeu. A casa de Potifar que arrancou a nossa dignidade, Senhor. A cadeia da injustiça. O sonho incompreendido e não vivido. O propósito cancelado. Pai, traga à existência aquilo que não existe, Senhor. Senhor, renova vidas. Transforma histórias. No nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu abençoo cada um dos meus filhos e filhas. Os meus amigos que estão comigo neste momento, Senhor. No nome de Jesus. Para a glória do teu nome. No nome de Jesus. Amém. E amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Gente, que maravilha. Que bênção estar com vocês essa noite aqui. Que renovador. Eu já vou encerrar. Não sai não. Aguenta só um pouquinho aí, por favor. Por favor, segura só um pouquinho aí. Nós temos um canal no YouTube. Nós queremos chegar aos 1000 inscritos para podermos transmitir pelo YouTube esses cultos. Esses cultos não vão acabar quando tudo voltar ao normal e nós formos para dentro de uma igreja, para dentro de um templo. Esses cultos não vão acabar. Esses cultos vão permanecer. Esses cultos, essas lives, elas vão permanecer em nome de Jesus. Então eu preciso do seu auxílio. Tá? Nós temos aí várias pessoas. Quando termina esses vídeos, às vezes a gente vai ver, tem mais de 300 pessoas que nos assistiram, 400 pessoas que nos assistiram. Se cada pessoa que está me assistindo agora, você fizer um esforço e conseguir pelo menos 10 inscritos, nós vamos bater esse número muito rápido, esse número de 1000 inscritos pelo YouTube. E aí eu vou conseguir transmitir pelo YouTube uma qualidade melhor, um alcance mais abrangente. Alguém digitou aí, eu vi uma mensagem, alguém que disse, mais pessoas precisam ouvir essa mensagem. Sim! Mais pessoas precisam ouvir essa mensagem. Então eu conto com você, cada um dos que me ouviram essa noite, em nome de Jesus. Eu vou deixar o link depois aí no Face, o link do canal House Movement. Você vai entrar lá, vai se inscrever, curte os vídeos, faz um comentário, ativa o sininho para você receber todos os vídeos. Essa live, assim que eu terminar aqui, eu vou trabalhar. Eu não tenho feito nem edição nem nada, eu mando direto para lá. E esse vídeo, então daqui a pouco essa pregação já vai estar no YouTube. Eu estou excluindo ela aqui do Facebook para as pessoas irem para lá para o YouTube. Nós precisamos de fato e temos esse objetivo de alcançar o mais rápido possível 1000 inscritos e pregar através do YouTube também. Então conto com o seu auxílio, conto com a sua ajuda em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida. Muito obrigado por esta noite. Eu vou exatamente, irmã pastora Karina, José é um ramo frutífero. Exatamente isso. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus, tá? Eu abençoo a sua oferta, abençoo os seus dízimos. Você que é aqui da House, aqui de Cananéia, Deus honre a sua vida poderosamente. Você que é de fora e quer nos abençoar, entre em contato comigo no privado aí. Pastor, eu quero enviar uma oferta, eu quero enviar um dízimo. Enfim, você vai nos abençoar, com certeza nós precisamos desse auxílio também. Seja um abençoador aí, tá? E receba a bênção. Eu consagro a tua fidelidade em nome de Jesus. Gente, boa noite. Amo vocês. Nós vamos estar encerrando agora. O Espírito de Deus, ele continue falando com você essa noite. Não esquece de ir lá para o YouTube. Não esquece de se inscrever. Não esquece de nos ajudar nesse projeto. No nome de Jesus. Deus abençoe. Deus já, presta atenção. Deus já não vai te abençoar. Deus já te abençoou. Boa noite, Gilson. Boa noite a todos vocês. Que a paz do nosso Deus, a graça do Senhor Jesus, a unção do Espírito seja sobre a sua vida em nome do Senhor Jesus. Se Deus falou, já é, mano. Se Deus falou, já é. Deus já fez, gente. Boa noite. Amo vocês. Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus. Glória a Deus. Amo vocês. Deus abençoe.